no qual se descobre a sorte dos ratos. Preciso mesmo da vossa ajuda, disse Jared. O irmão e a irmã estavam deitados no tapete diante da televisão. Cada um deles tinha um comando à distância na mão e, do sítio onde estava, Jared conseguia ver as cores refletidas nos seus rostos à medida que a imagem no ecrã mudava. Mallory deu uma fungadela, mas não respondeu. Jared interpretou isso como uma reação positiva. Naquele momento, qualquer resposta que não envolvesse punhos era uma reação positiva. Eu sei que vocês pensam que fui eu, disse abrindo o livro na página sobre os diabretes. Mas não fui, juro. Vocês ouviram a coisa dentro das paredes. Temos uma mensagem escrita na secretária e as pegadas na farinha. E lembram-se do ninho? Lembram-se de terem tirado tudo do ninho? Mallory levantou-se e arrancou-lhe o livro das mãos. Devolve-mo, suplicou Jared, tentando agarrá-lo. Mallory segurou-o por cima da cabeça. Foi por causa deste livro que começou este problema todo. Não, contrapôs Jared, isso não é verdade. Encontrei o livro depois do teu cabelo ter sido amarrado. Devolve-me, Mallory. Por favor, devolve-me o livro. Ela tinha-o agora bem seguro nas suas mãos, totalmente aberto e em posição de rasgá-lo em pedaços. Mallory, não, não! Jared quase não conseguia falar, tal era o pânico. Se não pensasse em alguma coisa rapidamente, o livro ia ficar em fanicos. Espera, Mallory, disse Simon, levantando-se do chão. Mallory esperou. Que tipo de ajuda queres, Jared? Jared respirou fundo. Tenho estado a pensar que se ele ficou zangado por termos destruído o ninho, talvez pudéssemos construir um novo. Eu arranjei um abrigo de pássaros e pus lá dentro umas coisas. Pensei que talvez o diabrete fosse um pouco como nós, porque ele também é obrigado a morar aqui. Se calhar nem queria cá estar. Se calhar ficou zangado por ter de cá morar. Muito bem. Antes de eu dizer que acredito em ti, afirmou Mallory, segurando o livro de uma maneira menos ameaçadora. Diz-me exatamente o que queres que nós façamos. Preciso que vocês façam subir o elevador da cozinha, explicou Jared, para eu poder levar o abrigo para a biblioteca. Penso que aí estará em segurança. Mostra-nos lá isso, disse Mallory. Ela e Simon seguiram Jared até ao corredor onde ele lhes mostrou o que arranjara. Era um abrigo de pássaros de madeira suficientemente grande para servir de ninho a um corvo. Jared tinha-o encontrado entre os outros que estavam pendurados no sótão. Abrindo a portinhola deslizante que compunha a parte de trás, mostrou-lhes que tinha colocado nela tudo o que haviam tirado da parede, com exceção das baratas mortas. Nas paredes do abrigo tinha colocado as palavras recortadas do jornal e também algumas pequenas figuras tiradas de revistas. Cortaste essas imagens das coisas da mãe? Perguntou Simon. Sim, respondeu Jared, encolhendo os ombros. Fartaste de trabalhar, disse Mallory. Então, vão ajudar-me? Jared desejava recuperar o livro, mas não queria enfurecer novamente a irmã. Mallory olhou para Simon e disse-lhe que sim. Mas eu quero ir primeiro, disse Simon. Jared hesitou. Claro, respondeu. Passaram silenciosamente pela sala de estar onde a mãe estava a telefonar para empresas de construção por causa de uns arranjos na casa e entraram na cozinha. Simon hesitou diante do elevador. Achas que os meus ratos ainda estão vivos? Jared não sabia o que responder. Pensou nos girinos congelados. Pretendia a ajuda de Simon, mas não queria ter de mentir para o conseguir. Simon pôs-se de joelhos e meteu-se no elevador. Em poucos segundos, Mallory içou-o pelo interior da parede. Simon soltou uma pequena exclamação quando começou a subir, mas depois deixaram de ouvir qualquer som, mesmo depois do elevador ter parado. Disseste que havia lá uma secretária e papéis, disse Mallory. Sim, Jared não tinha a certeza de onde é que ela queria chegar. Se não acreditava nele, podia perguntar a Simon quando ele voltasse para baixo. Bem, eles meteram-na lá de alguma maneira. E não era pequena, pois não. Portanto, trabalhava lá um adulto. Mas como é que um adulto podia lá entrar se não outro acesso, senão o pequeno elevador? Jared ficou momentaneamente intrigado, mas depois se entendeu. Por uma porta secreta? Mallory concordou. Talvez. O elevador voltou a descer e Jared entrou, pondo o abrigo no colo.
Mallory içou ao longo do túnel escuro. A viagem foi rápida, mas mesmo assim ele ficou contente quando viu a biblioteca. Simon estava de pé no meio da divisão a olhar em volta com uma expressão de espanto. Jared sorriu. Vês? Isto é tão fixe, exclamou Simon. Olha para todos estes livros sobre animais. Pensando na porta secreta, Jared tentou imaginar a posição em que se encontravam em relação ao resto das divisões do primeiro andar. Depois tentou calcular a distância que levaria ao elevador. A Mallory acha que há uma porta secreta, disse. Simon aproximou-se dele. Havia um estandarte, um grande quadro e um armário junto à parede para o qual Jared estava a olhar. O quadro, disse Simon, e juntos tiraram a grande pintura a óleo da parede. Era o retrato de um homem magro com óculos sentado muito direito numa cadeira verde. Jared perguntou a si próprio se seria Arthur Spiderwick. Atrás do quadro só viram a parede lisa. Talvez se puxássemos alguns livros para fora, sugeriu Jared, puxando um que tinha o título Cogumelos Misteriosos, Fungos Fabulosos. Simon abriu as portas do armário. Ei, olha para isto! As portas davam para o armário onde guardavam a roupa branca, no primeiro andar. Pouco depois, Mallory juntou-se a eles e inspecionou também a divisão. Este lugar provoca arrepios, disse a irmã. Simon sorriu maliciosamente. Pois provoca, e só nós é que sabemos da sua existência. E o diabrete também, corrigiu Jared, e pendurou o abrigo dos pássaros num candeeiro de parede. Mallory e Simon ajudaram-no a certificar-se de que as coisas lá dentro estavam arrumadas, e depois cada um deles acrescentou algo à casinha. Jared meteu lá dentro uma das suas luvas de inverno, pensando que o diabrete a poderia utilizar como saco-cama. Simon contribuiu com um pequeno recipiente que usara como bebedouro para os seus lagartos. E Mallory devia ter acreditado um pouco em Jared, porque meteu lá dentro a sua medalha de esgrima prateada, com a fita azul. Quando terminaram, observaram o efeito. Todos achavam que era uma linda casa. Vamos deixar-lhe um bilhete, sugeriu Simon. Um bilhete? Admirou-se Jared. Sim. Simon remexeu nas gavetas da secretária até encontrar papel, uma caneta e um frasquinho de tinta. Ei, eu não tinha reparado bem nisto, disse Jared, apontando para um desenho à aguarela que estava em cima da secretária. Era o retrato de um homem e uma menina. Na parte de baixo da pintura, escrita a lápis, estava a seguinte frase: A minha querida filha Lucinda, em 4 anos de idade. Então o Arthur era o pai dela? Perguntou Mallory. Pelos vistos, respondeu Simon, afastando algumas das coisas de cima da secretária, para arranjar espaço para escrever. Deixem-me ser eu a escrever, disse Mallory. Vocês vão demorar uma eternidade. Digam-me o que querem que escreva. Abriu o tinteiro, molhou a ponta da caneta e fez um risco, meio torto, mas legível, no papel. Cardiabrete, começou Simon. Achas que assim é correto? Perguntou Jared. Já escrevi, disse Mallory. Cardiabrete, repetiu Simon. Estamos a escrever-te para te pedirmos desculpa por termos destruído a tua casa. Esperamos que gostes da que nós fizemos agora. E mesmo que não gostes, esperamos que, entre outras coisas, pares de nos beliscar. E se tiveres o Jeffrey e o Lemon Drop, por favor, toma bem conta deles, porque são bons ratinhos. Pronto, concluiu Mallory. Ótimo, vamos a isto, disse Jared. Deixaram o bilhete no chão junto do abrigo e saíram da biblioteca. Durante a semana que seguiu, nenhum deles teve tempo de visitar a biblioteca, nem mesmo através do armário da roupa branca. Os homens da empresa de construção e os das mudanças andavam pela casa durante o dia e a mãe tinha-os debaixo do olho à noite, chegando mesmo a vigiar os corredores. Tinham começado a ir à escola, que não era tão má como Jared temia. A escola nova era pequena, mas tinha uma equipa de esgrima para Mallory, e ninguém se meteu com eles nos primeiros dias de aulas, até agora. Jared tinha conseguido portar-se bem. Mas o melhor de tudo era o facto de não ter havido mais ataques noturnos, nem terem voltado a ouvir pezinhos a correr dentro das paredes. Em suma, apenas o cabelo um pouco mais curto de Mallory indicava que tudo aquilo tinha realmente acontecido.
Simon e Mallory estavam tão ansiosos como Jared por irem novamente à biblioteca. A oportunidade surgiu num domingo quando a mãe foi às compras e deixou Mallory novamente no comando. Mal o carro da mãe saiu do carreiro que dava acesso à casa, correram para o armário da roupa branca. Na biblioteca muito pouca coisa tinha mudado. O quadro estava encostado à parede, o abrigo dos pássaros estava pendurado no candeeiro da parede. Tudo parecia estar como tinham deixado. O bilhete desapareceu, anunciou Simon. Tiraste-o dali? Perguntou Mallory a Jared. Não, insistiu ele. Nisto ouviu-se o som de alguém a pigarrear e viraram-se os três na direção da secretária. Em cima da secretária, vestindo um macacão coçado e um chapéu de abas largas, estava um homenzinho mais ou menos da altura de um lápis. Os seus olhos eram negros como o carvão, o nariz grande e vermelho, e era muito parecido com o desenho do livro. Presos por duas estrelas que a criatura segurava nas mãos estavam dois ratos cinzentos que farejavam a beirinha da mesa. Já era Flam Drop, guinchou Jared. O Dedaleto gosta muito da sua casa nova, declarou o homenzinho, mas não foi isso que veio dizer. Jared fez um movimento com a cabeça, sem saber o que dizer. Mallory estava com ar de quem tinha levado uma estalada e não se tinha ainda apercebido disso. O homenzinho continuou. O livro de Arthur não é para os da vossa espécie. Contém demasiada informação para os mortais sobre criaturas mágicas. Todas as pessoas que o tiverem na sua posse sofrerão por causa dele, ou por meios violentos ou através de feitiços. Deitem o livro fora, atirem-no para uma fogueira. Se não o fizerem, atrairão a cólera deles. Deles? Quem são eles? Perguntou Jared, mas o homenzinho limitou-se a cumprimentá-los com o chapéu, levantando-o um pouco e a saltitar da secretária. Pousando num raio de sol que entrava pela janela, desapareceu. Mallory pareceu sair do transe em que se encontrava. Posso ver o livro? Perguntou. Jared disse que sim com a cabeça. Tinha-se habituado a levá-lo com ele para onde quer que fosse. Mallory ajoelhou-se e folheou as páginas tão depressa que Jared nem conseguia ler. Ei, exclamou Jared, o que estás a fazer? A voz de Mallory soava estranha. Estava só a ver, quer dizer, é um livro bastante grande. Não era propriamente um livro pequeno. É, acho que se pode considerar um livro grande. E estas anotações todas? Estas coisas existem de verdade? Jared, isto pode ser demasiado real. De repente Jared percebeu o que ela estava a querer dizer. Vistas as coisas dessa maneira, era um livro grande, um livro absolutamente enorme, grande demais até para ser compreendido. E o pior de tudo é que ainda estavam no início.